Namastê, namastê, namastê. Me curvo e saúdo a você que me ouve e me assiste, e juntos nos curvamos e saudamos a fonte criadora, que é pura inteligência, justiça e compaixão. Eu sou Rui Lucon e este é o primeiro programa Brilhe Sua Luz. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim, brilhe sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse trecho que eu narrei para vocês é um pedacinho do Sermão da Montanha, e é nesse sermão que Jesus mencionou esse trecho, Brilhe Sua Luz. Vou contar um pouquinho da minha motivação em criar esse canal e compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu adquiri nesses, 40 anos que eu venho estudando a espiritualidade. Eu desde pequeno, por volta dos 8, 9 anos, eu já comecei a demonstrar essa minha busca pelas respostas, né? O que a gente faz aqui nesse planeta, né? Por que um dia eu vou morrer? Por que meu pai e minha mãe vão morrer um dia? Eu acho que o maior medo de uma criança é perder seus pais, né? E minha mãe tinha formação católica e eu estudei em colégio de padres. E na minha escola, na hora do recreio, havia uma missa de uns 20 minutos mais ou menos. E eu costumava muitas vezes deixar de ir ao recreio para ir na missa, porque eu queria saber, né, os mistérios do que a gente está fazendo aqui. E na minha família era muito engraçado que todo mundo achava que quando eu crescesse eu seria padre, né? Meu pai não gostava muito da ideia, não. Mas é porque, assim, me interessava muito. Toda vez que passava um filme da história de Jesus eu assistia. A minha mãe comprava livros para mim das histórias dos santos. E assim esse interesse sempre me acompanhou, né? Quando eu cheguei até a fazer crisma, então eu era um católico bem, não sei se tão praticante, mas era a minha fé. Quando eu tinha uns 22 anos mais ou menos, eu tive uma namorada que era mais velha que eu, e foi uma pessoa bem importante na minha vida, e ela era espírita. E eu era bem assim, né? Eu achava tudo uma baboseira, se não fosse catolicismo o resto estava tudo errado. Se falasse de umbanda para mim, eu saía correndo. Só que essa moça era uma mulher muito correta, muito inteligente, e aí eu falei, mas por que será que ela acredita nisso, né? E para tentar entendê-la, eu comecei a estudar sobre o espiritismo. E conforme eu comecei a ler as explicações na codificação do Allan Kardec, aí uma janela se abriu assim para mim e as coisas começaram a fazer muito mais sentido, pela visão, pela ótica da reencarnação, né? Que na verdade, creio que todas as religiões do mundo, exceto o cristianismo, falam da reencarnação e do renascimento, né? Enfim, eu comecei a estudar o espiritismo profundamente. Frequentei uma instituição espírita muito séria aqui em São Paulo, no Campo Belo. Se você que está me ouvindo for aqui de São Paulo, da Zona Sul, e quiser estudar e frequentar um lugar de muita seriedade, eu recomendo a instituição chamada Seara Bendita, na Rua Demóstenes, no Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo. É uma instituição que eu acho que deve ter por volta de uns 70 anos. E agora eles cresceram muito, mesmo durante a pandemia. Eles ergueram um prédio de 5, 6 andares. É um lugar muito abençoado e que
vive de doações, né? Nunca me pediram um centavo lá dentro. Realmente as pessoas que ali ensinam são pessoas que vão pela vocação, né? O espiritismo ele é muito responsável e sério em relação a solicitar dinheiro das pessoas e tal. Enfim, eu estudei naquela instituição por, sei lá, frequentei por uns 10 anos e fui bebendo de várias fontes, né? E quanto mais eu estudo fontes diferentes, né, de culturas diferentes, mais eu vejo que Deus se manifesta em todas e que é o homem que cria essas divisões, né? Não, se você não acredita que nem eu, você é contra mim, né? Quantas guerras santas fizeram e ainda fazem hoje, né? Então, e aí há 8 anos atrás, 8 anos, 9 anos, eu comecei a estudar o budismo. Eu já tinha um conhecimento superficial, mas eu me aprofundei no conhecimento budista e aí a janela escancarou mais ainda. E então eu escolhi o dia de hoje, que é dia 8 de abril, que é o dia que se comemora o aniversário, o nascimento do príncipe Siddhartha Gautama, que nós conhecemos como Buda. E o nome do programa Brilhe Sua Luz é inspirado nesse trecho que eu li para vocês do Sermão da Montanha, né? Onde Jesus repete, né? Brilhe sua luz, brilhe sua luz. E para mim são os 2 maiores mestres que a humanidade conheceu. Buda veio há 2.500, 2.600 anos atrás. Jesus veio depois, 600 anos depois. E Buda, vou falar rapidamente, foi um príncipe Siddhartha Gautama, que por volta dos seus 30 anos também quis entender o porquê que as pessoas sofrem, por que essa vida acaba, por que existe a morte. E ele abandona tudo e vai nessa busca espiritual. E algum tempo depois ele alcança a iluminação, tendo essa clareza, e essa consciência do todo. Buda quer dizer o iluminado, ou o desperto, melhor dizendo, né? O desperto. E Jesus, da mesma maneira. E quando Jesus fala no Sermão da Montanha, brilhe sua luz, ele está querendo nos dizer que todos nós temos o potencial de sermos um Buda um dia, de nos iluminarmos. Porque se nós fôssemos meros pecadores, como infelizmente as instituições religiosas querem que nós acreditemos, né? Ele não diria isso. Mas não, quando ele diz brilhe sua luz, ele está querendo mostrar que nós todos temos esse potencial. E o que difere um Buda, um Cristo da gente? É que esse potencial da centelha divina, essa consciência, foi desperta. E por que a nossa ainda não está? Porque essa nossa luz, que é a centelha divina, esse potencial búdico que nós temos, o potencial crístico de sermos um Buda, de sermos um Cristo, essa luz ela está coberta da lama da ignorância e que está totalmente associada ao ego, ao nosso ego, que nos faz olharmos só para o nosso umbigo, né? Que faz nos pensar que nós somos mais especiais que os outros, né? E quando Jesus disse para amai-vos uns aos outros, né? Para a gente, muitas vezes, a palavra amor fica muito difícil compreender. Como é que eu vou amar um desconhecido? Eu vou amar um inimigo? Mas se você trocar a palavra amor pela palavra compaixão, que no budismo usa mais, fica tudo muito mais claro. Por quê? Porque a verdade é que todos os seres que têm consciência, desde o inseto menor que existe até o ser humano, todos nós sofremos, todos nós queremos ser felizes e todos nós temos medo da morte, né? Mas basicamente nós estamos unidos numa vida que tem muito sofrimento. Então quando você começa a despertar essa consciência, você começa a olhar para todas as pessoas e todos os seres com esse olhar de compaixão.
Eu acho que o maior exemplo, quando que Jesus, enfim, ele deu tantos exemplos, né? Mas aquele momento que ele está na cruz, que ele diz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, ali é um olhar de compaixão de um mestre iluminado, que entende qual o nível de evolução que nós estamos. E por entender que nós estamos num nível atrasados, por isso que nós fazemos isso. Então, ali ele demonstrou a compaixão dele, porque ele sabe que série da escola espiritual nós estamos, né? E não dá para você esperar que uma criança que está no maternal tenha o comportamento e o conhecimento de alguém que está na faculdade. Então, ali ele demonstrou esse olhar. E nós, muitas vezes no dia a dia, nós também crucificamos os outros e não temos um olhar de compaixão com pessoas que nos machucam, né? Então, quanto mais a gente trabalha a diminuição assim, do nosso ego, né? Quanto mais a gente força o nosso olhar, que está para o nosso umbigo, para se virar mais para as outras pessoas, entender que todo mundo está ali vivenciando uma dor, que a gente nem imagina às vezes o que uma pessoa que a gente conhece está passando, a gente começa a ver que está todo mundo vivendo todo mundo tem momentos difíceis na vida. E aí com isso a gente vai ali abafando o nosso ego e aumentando a carga de luz na nossa luz para a gente brilhar mais no mundo. Então esse nome, Brilhe Sua Luz, eu acho ele um nome muito forte, porque é o incentivo que Jesus deu ali no Sermão da Montanha para mostrar que nós temos o potencial de fazer o mesmo que ele. Ele diz isso, né? Que nós podemos fazer o que ele fez e mais. Então, ele não diria isso se ele não soubesse o propósito do que nós estamos aqui. Então, esse tema tinha que ser o primeiro do programa, porque o programa carrega o nome Brilhe Sua Luz. E nesse dia especial, que é o dia que comemora o nascimento, né, do príncipe Siddhartha Gautama aqui na Terra, o grande mestre Buda. O Brilhe Sua Luz será um programa que eu vou apresentar semanalmente no YouTube e no Instagram, e também vou fazer um podcast que vocês podem receber pelo WhatsApp ou pelo Telegram, e também acessar no canal tipo Spotify, que aí eu vou informar para vocês direitinho. Eu espero que vocês tenham curtido essa reflexão que eu trago aqui, né? É apenas uma reflexão de alguém que, como você, também busca melhorar espiritualmente, crescer espiritualmente, e aqui nós podemos talvez fazermos uma reflexão juntos. Então, muito obrigado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, e até o próximo programa, o próximo bate-papo. Tá bom? Eu sou o Rui Lucon. Namastê e brilhe sua luz.